Então, pessoal, vamos dar início à apresentação. Tá todo mundo me ouvindo bem? Compartilhamento, som, tá tudo certinho? Tudo certo por aqui. Tá, Consigo visualizar. beleza. Consegue visualizar? Beleza. Ah, meu nome é Bruna Fabiane da Silva. Muitos de vocês já me conhecem. Eu trabalho aqui na Deserve há bastante tempo, basicamente com a parte comercial. E hoje o que eu tenho para falar em relação à apresentação é sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei que o nosso ex-presidente Temer sancionou no ano passado e que vem aí trazendo bastante desafios, bastante impactos no dia a dia das empresas. Essa lei vai entrar em vigor no próximo ano. Então, é bem importante nós da segurança da informação, como consultores, como pessoas que trabalham dia a dia com dados pessoais, que a gente consiga aí entender o porquê que essa lei foi sancionada, da onde que surgiu e esclarecer os principais aspectos para que a gente não tenha aí uma surpresa quando a fiscalização, quando a lei realmente começar a valer e entrar em vigor. E a ideia é a gente fazer um formato até de bate-papo. Eu vou expor bastante informações, mas quero deixar vocês bem à vontade. Podem me interromper sempre que precisarem, porque é importante que a gente troque aí informações, esclareçam todas as dúvidas. E quero deixar também assim bem claro aonde que a DSERV pode ajudar em relação às novas mudanças. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente colocou ali sobreviver, né? Porque realmente nós vamos começar uma nova era aqui no Brasil e uma nova era em relação aos dados pessoais, que antes eram livres, utilizados de uma forma livre. Então, a informação hoje é a moeda, é uma grande moeda da internet, dessa nova era. Então, a gente compra informações, a gente vende informações, só que agora não vai ser mais de uma forma tão solta. Então, a gente não vai mais poder trabalhar com os dados pessoais da forma que a gente quiser. Então, a gente vai ter que prestar atenção aí em algumas diretrizes, prestar bastante atenção no que a lei vem expor. Beleza? Beleza. E a ideia aqui da apresentação é a gente entender como que isso pode afetar, não só no dia a dia da empresa, mas no meu dia a dia como gestor de TI, como gestor de RH, como financeiro, como dono da empresa, como titular dos dados, como funcionário, como que a gente vai conseguir ultrapassar essa fase de mudança de uma maneira bem suave e aí realmente levantar os principais pontos para que a gente consiga aí ter uma ideia do que fazer daqui para frente. Então, depois dessa apresentação, com certeza vai ter bastante trabalho. Quem já não estava trabalhando nessa ideia de compliance, e quem já não estava estudando em relação à lei, tenho certeza que depois dessa apresentação vai começar a trabalhar mais nisso. E uma das perguntas que vocês podem estar se fazendo, e é alguma das coisas que a gente pode verificar, é como que a Lei Geral de Proteção de Dados ela vai me afetar? Será que essa lei ela vai afetar a minha empresa? Será que o segmento da minha empresa eu preciso trabalhar de acordo com essa nova lei? Será que a forma como a minha empresa lida hoje com o tipo de sociedade vai mudar em relação à lei? Então, hoje, não importa se é uma sociedade limitada, se a minha empresa é uma sociedade anônima, ou se a minha empresa é uma microempresa individual, será que é uma EIRELI? Será que isso vai afetar em relação à Lei Geral de Proteção de Dados? Ou será que as pessoas estão falando nisso, mas na verdade não é bem assim, essa lei não vai pegar, como é que vai ser a fiscalização disso? Então eu vou dar uma respondida assim já de imediato, que se a sua empresa trabalha com algum tipo de dado pessoal, você tem funcionários, você tem informações de pessoas que se inscrevem a vagas na sua empresa, se você emite notas fiscais para o cliente final, ou se não trabalha com cliente final, mas precisa hoje fornecer um plano de saúde para os seus funcionários e tem essas informações. Então, essa lei vai afetar, sim, a sua empresa, o seu negócio, e o seu cargo como gestor de TI vai ser também de grande responsabilidade, porque a lei ela vai trazer ali, vai exigir
que pessoas se comprometam a responsabilidade em relação a danos dos dados pessoais, e dessa vez, a título de indenização, não vai ser só a empresa que vai responder, mas a pessoa física, gestora, que vai ser titular ali responsável pelo tratamento dos dados, ela também vai responder a nível de indenização. E por que tem se falado tanto nisso? Porque a lei vai entrar em vigor ano que vem. Estava previsto para fevereiro, vai entrar em vigor em agosto, houve uma prorrogação desse tempo, mas a gente aí vai ter que entrar em conformidade e o quanto antes começar a trabalhar nisso, mais suave vai ser esse período aí de mudança. Vocês já haviam ouvido falar em relação a essa lei? Já dentro da empresa já tem alguma movimentação para entrar em compliance? Como é que está isso na empresa de vocês? Alô? Não sei se vocês estão me ouvindo. Eu consigo ouvir, Bruna. Eu só acho que o pessoal de repente está digitando ainda. Oh, Ah, beleza. Então, em agosto, até se ainda ficou alguma dúvida, né, em relação a se a Lei Geral de Proteção de Dados vai me afetar, será que se por algum descumprimento à lei eu tivesse que sofrer uma penalidade, a minha empresa tivesse que sofrer uma penalidade de 2% do faturamento anual até 50 milhões de reais? Será que isso ia ter algum impacto? Grande, né? E ainda, se essa multa fosse diária, ainda pioraria o cenário. E num pior cenário ainda se fosse por infração. Então, se tivesse ali várias infrações com um valor que pode variar de 2% do meu faturamento até 50 milhões de reais, tenho certeza aí que isso seria um pior cenário para quem quer manter a continuidade dos negócios, né, e um planejamento aí de continuar trabalhando. E deixa eu dar seguimento aqui. Essas são as sanções aí mais rígidas da lei. E, como eu tinha dito, queria abordar assim, da onde que surgiu essa questão da nova Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. E já há mais de 10 anos vinham se discutindo que teria necessidade de ter uma lei que regulamentasse a questão da proteção de dados. E só que a gente até teve a questão do Marco Civil na internet, mas ele não falava exatamente como, falava da importância de ter um tratamento de dados pessoais, mas ele não dizia como. E a nova Lei Geral de Proteção de Dados, o grande diferencial delas é que ela, passo a passo, ela vai dizer como que tu tem que realizar, como que as empresas têm que realizar esse tratamento, quais os direitos que o titular dos dados tem, quem são os titulares dos dados, como é que faz para entrar em compliance. Felipe, deixa eu ver. Acho que eu não consegui te ouvir, Felipe. Deixa eu dar uma olhada. então, Bruno, o Felipe comentou ali na parte de perguntas. Ele disse que já ouviu falar, está estudando está estudando melhor o impacto e as ações necessárias. E o Daniel também comentou que já ouviu falar, mas muito superficial, ele ainda não conseguiu ler muito a lei a fundo, né? Ah, perfeito. Perfeito. Maravilha. Obrigada, Andrei. Até assim, Daniel e Felipe, em relação até a apresentação, a ideia aqui eu nem era trazer a letra fria mesmo da lei, mas atentar vocês aos principais pontos e depois disponibilizar a lei na íntegra. Por quê? Porque existem coisas que a gente já tem que começar a direcionar e até é interessante que vocês já começaram, pelo menos já ouviram falar que vai ser necessário ter essa ideia. E agora, realmente, Felipe, a gente vai ter que sair só da TI, a gente vai ter que sair do jurídico e começar a trabalhar os setores como um todo, porque o RH ele vai trabalhar com dados pessoais, a TI ela vai montar os procedimentos. Então a gente vai ter o marketing utiliza muito a questão dos dados pessoais. Então a gente vai ter que começar aí a estudar mais a fundo a partir de agora
para não ter nenhum impacto severo lá na frente. Beleza. Aí a GDPR, em maio do ano passado, a GDPR foi a grande Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Então, 28 países se uniram para seguir uma única regulamentação em relação aos dados pessoais. E isso a União Europeia já vem trabalhando bem, de uma forma bem severa, inclusive forçando que empresas de outros países ou que tenham filiais ou matriz dentro da União Europeia sigam as normas de compliance. E a nossa nova Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei que ela é filha dessa GDPR, né, dessa regulamentação europeia, porque em muitos pontos ela é igual, os princípios ela vai seguir muito parecido, e a fiscalização ela acaba sendo também vai ser bem rígida aqui no Brasil, como é na União Europeia. O que acontece é que na União Europeia as penas estão bem mais severas, as multas estão bem mais altas, e até muitas empresas que tinham algum tipo de tratamento ou faziam alguma troca de informações com empresas da União Europeia tiveram que já começar a se adequar para conseguir trabalhar bem esse relacionamento com o mercado exterior. Porque essa questão de estar em compliance, essa questão de cuidar de como eu vou trabalhar, não mais posso utilizar os dados das pessoas, os dados que eu tenho de uma forma livre, isso acabou gerando aí vários problemas em alguns segmentos. Eu até trouxe aí algumas notícias que o Google acabou recebendo uma multa de 50 milhões de euros por violar um dos princípios de transparência. Depois eu vou abordar, né, que seria isso. Mas, basicamente, eu preciso agora deixar transparente para o meu titular de dados o que eu estou fazendo com os dados dele, com aquelas informações que eu já tenho, que eu acabei coletando. E o Facebook, o WhatsApp, esses grandes players de comunicação, eles também estão sofrendo aí, enfrentando processos em relação a essa fiscalização da GDPR, da União Europeia. Então, é um exemplo aí para a gente começar a prestar atenção, porque nem essas empresas escaparam. E olha que elas são gigantes, né? Claro, lidam com bilhões de informações todos os dias, mas nem eles escaparam. Então, a gente tem plenamente certeza que ninguém vai escapar dos olhos aí do Estado fiscalizando de como a gente trata os dados. A ideia de ter essa lei é justamente uma proteção maior à privacidade das pessoas. Então, ela vem com um intuito bem positivo, mas de um grande impacto para quem já trabalha, para quem não está começando o negócio agora, para quem precisa organizar a empresa. Então, por mais que ela tenha uma boa intenção, vai gerar bastante impacto aí para quem precisar entrar em compliance, né? Para todas as empresas que já trabalham hoje com dados. E não vamos ter que entender por onde começar. E entrando, então, na nossa querida Lei Geral de Proteção de Dados específica, falando aqui do Brasil. Então, os fundamentos dela são bem parecidos com os fundamentos que a gente tem na GDPR. Então, o objetivo é mesmo garantir a proteção dos dados pessoais, garantir o direito à privacidade das pessoas, a inviolabilidade da imagem, garantir o direito de informação. Então, a gente tem aí uns fundamentos bem positivos, mas que são de grande impacto até eles ficarem aí em compliance. Show. Para a gente começar a falar, então, o que a lei protege, né? Eu trouxe aqui alguns conceitos, alguns exemplos também, porque o que vai ser o dado pessoal? O dado pessoal que interessa é o dado da pessoa física, da pessoa natural. Então, dado corporativo não é dado pessoal. Isso é a primeira regra, primeira coisa que a gente precisa ter como base. Então, quando eu trabalho de uma forma business to business, a minha grande preocupação não vai ser o dado corporativo, mas daqui a pouco vai ser os dados dos meus funcionários. Eu tenho que ver de quem são os dados pessoais que eu estou trabalhando dentro da minha empresa. Então, isso é um primeiro aspecto. A gente vai trabalhar o dado pessoal. E a lei trouxe algumas divisões e dividiu o conceito de dados pessoais em sensível, anonimizado e dado público.
Sendo que o dado sensível, ele vai ser aquele dado que ele pode, de alguma forma, e isso eu vou ter que segmentar dentro da empresa, né? Vou ver onde que eu trabalho, onde eu faço tratamento de dados e o que é sensível. Vai ser aquele dado onde o indivíduo ele vai conseguir, ele vai poder sofrer algum tipo de discriminação em relação àquela informação. Então, por exemplo, eu disponibilizo um plano de saúde para os meus funcionários, ou eu tenho ali, coleto informações a respeito de opinião política, convicção religiosa, a própria saúde dos funcionários, eu acabo sabendo através do plano que, sei lá, meu funcionário é portador de HIV, meu funcionário tem um câncer, tem uma doença específica, uma condição diferenciada e que ele pode sentir, sofrer alguma discriminação, eu vou categorizar isso como dado sensível. E isso vem etnia, raça, segmento, opinião política, todas essas questões que são próprias do indivíduo em si e que ele pode aí sofrer algum tipo de diferença se essa informação for vazada, for exposta. Tem o dado anonimizado, e o dado anonimizado, quando eu coleto essa informação, seja por um site, seja digital ou não, quando eu coleto informação, eu tenho que usar alguma tecnologia, eu tenho que usar algum meio de mascarar ele. Então, como que eu vou fazer isso? Eu até trouxe o exemplo do Google, que usa a técnica, duas técnicas de anonimização, que é a de generalização dos dados, que isso é muito usado para pesquisa. Então, eu sei que, por exemplo, tá? Eu tenho um CEP ali, 93.010.290. Eu sei que dentro nesse CEP moram 60 homens e 40 mulheres. E eu ainda consigo, nessa base, fazer uma pesquisa de localização, de saber quais os lugares essas pessoas frequentam, que horas elas costumam estar nesse endereço, ou então eu consigo granular ainda mais, que dessas 40 mulheres, 20 mulheres têm uma preferência por uma bolsa da marca Arezzo. Isso é um exemplo. Eu consigo segmentar, mas eu não consigo dizer que dentro desses 60 homens está o Daniel, está o Felipe, está o Andrei. Eu não consigo dizer e individualizar a pessoa. Então, isso é um dado identificável, né? E ainda também uma outra forma de dado pessoal, de fazer a anonimização dos dados, é dados com ruídos. Que nem, por exemplo, aqui, tá? Deixa eu usar minha caneta aqui. Os dados com ruídos, tá? Eu tenho aqui o dado íntegro, mas eu uso técnicas para mascarar e eu coloco informações ali para modificar, para que não seja descoberto qual informação na íntegra. Só o titular ele vai saber que se refere a ele. Mas com isso eu consigo saber que o DDD 51 são os telefones do Rio Grande do Sul. Eu consigo saber que aqui eu tenho um VoIP e aqui eu tenho 2 celulares, mas eu não consigo dizer que esse telefone aqui pertence a Bruna Fabiani. Eu não consigo dizer que este celular aqui pertence ao Felipe. Eu não individualizo. Então, esses dados anonimizados são os dados que eu vou conseguir trabalhar melhor na minha empresa. E eu vou precisar ter técnicas para que eu consiga aí deixar o titular a par dessas informações, do que eu estou fazendo com os dados deles, e também uma forma de mostrar uma segurança. Então, e o dado público, que seria a questão dos dados que estão aí no Facebook, que são os dados que estão abertos na internet, que são dados que não são, que eles não vão gerar nenhum tipo de segredo, nenhum tipo de confidencialidade. Mas será que eu posso utilizar essas informações que estão abertas das pessoas, que estão no Facebook das pessoas, da maneira como eu quero? Será que eu posso coletar essas informações e utilizar dentro da minha empresa? Não vai ser mais assim. Então, a gente também vai ter que ter um cuidado em relação aos dados que são publicizados. Até aqui tudo ok? Tudo tranquilo da minha parte. Tá, beleza. Então, o dado pessoal, só para dar uma recapitulada, porque a gente vai ter que ficar esperto, é o dado pessoal da pessoa física, seja ele funcionário, seja ele cliente, seja ele quem for. Se eu estou tratando, coletando, por exemplo, eu tenho lá no meu site um campo que é para pessoas se candidatarem a vagas. Como é que eu estou tratando aquelas informações que as pessoas estão colocando ali? Elas estão colocando as informações pessoais. Então, ali eu também vou ter que começar a ter um filtro. Então, é funcionário, é esse funcionário, todo tipo de informação que eu tenho dentro da empresa, seja digital ou físico, eu vou ter que ter aí algumas observações. Parece bastante coisa, porque é.
É bastante coisa. Deixa eu passar aqui. Então, ainda algumas dúvidas, né? A quem se aplica? Será que a minha empresa vai precisar fazer essa movimentação mesmo, né, para modificar, para entrar em compliance com essa lei? E quando eu falo tratamento, eu trato dos dados, tá? Já entendi, funcionário. O que é que se entende por tratamento? Né, e a quem se aplica. A lei foi extremamente ampla, o legislador ele foi extremamente amplo em relação a quem se aplica, porque ele não segmentou. Até vou ser repetitiva nisso, porque às vezes a gente pode pensar, mas eu faço só, eu sou indústria, não trato com cliente final, ou eu sou distribuidor, eu não lido, não emito nota para cliente final, eu não trato com o cliente final em si. Será que eu preciso? Precisa, porque não segmentou aqui nem por setor empresarial, nem por porte de empresa, nem por tipo de sociedade. Então, todas as empresas que de alguma forma coletam, transferem, armazenam, todas que trabalham com informações de dados pessoais, seja para uma pesquisa de marketing, ela vai precisar entrar em compliance com a nova lei geral de proteção de dados. E o tratamento é justamente isso. O tratamento é justamente a gente conseguir aí armazenar e trabalhar os dados das pessoas para utilizar comercialmente, né? Então isso acaba sendo desde a academia lá que a gente faz um registro biométrico, a academia vai ter que entrar em compliance a partir do momento que ela coleta a minha digital. Eu faço análise de crédito do cliente final para ver se eu consigo, posso confiar nele ou não, posso dar um crédito para ele ou não, eu vou ter que me adequar à nova lei. Eu compartilho de alguma forma os dados dos meus funcionários com uma outra empresa de contabilidade. Eu vou ter que entrar em compliance e essa empresa de contabilidade, por sua vez, também vai ter que entrar em compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, essa norma ela acabou abraçando aí todo mundo. Ela tem um guarda-chuva onde está todo mundo aí embaixo. Então, é difícil escapar dela. E ainda acho válido falar que são os dados coletados aqui no território brasileiro e se coletados de pessoas estrangeiras dentro do território brasileiro, ou então se de alguma forma eu compartilho informações e faço o tratamento de empresas que estão fora do Brasil, mas eu faço todo esse tratamento aqui dentro do país. Né? Seja isso de um meio digital, seja isso por um site, pela internet, eu acabo aí sendo obrigado agora a me regularizar com a lei geral. Beleza? Então, quem são os agentes? A gente vai trabalhar aqui alguns títulos. Sim? Alguém falou alguma coisa? Sim, e o Daniel ele comentou, ele questionou ali como seria o tratamento, se a lei é clara em relação a como precisamos fazer esse tratamento, né? Sim, sim. Mais adiante ali, Daniel, eu vou abordar a maneira como a lei exige que a gente faça o tratamento. E até uma das grandes preocupações é o tratamento dos dados que eu vou coletar, ou os tratamentos dos dados que eu vou trabalhar a partir de agora, ou a partir de quando a lei entrar em vigor, e o que eu já tenho de histórico. Então, a lei ela veio organizada, e isso é um ponto bem positivo, porque ela mostra passo a passo como que eu vou precisar evidenciar que eu estou trabalhando corretamente, como que eu vou saber que eu estou em compliance para não ser pego de surpresa. Até uma das coisas que eu vou fazer uma analogia é com a Microsoft. Né? A Microsoft ela tem as próprias regras, ela muda o tempo todo as regras do jogo e quando ela faz auditoria, alguma regra mudou para que você tenha que regularizar. Então, às vezes até é difícil saber quando que eu estou a par aí com as regras da Microsoft de licenciamento, porque muda muito. Aqui não. Aqui vai ter uma agência nacional de proteção de dados, onde ela vai até ajudar as empresas com informações, mas ela diz exatamente quais são os passos e você sempre vai conseguir espelhar o que está na lei com o que você tem dentro de casa para saber se vai estar em compliance ou não. Então, até aqui falando dos agentes, quem são as pessoas que importam para a lei. Então, tem o próprio titular dos dados. E aí, o que vem de diferente? Que o titular dos dados ele vai ser o dono daquelas informações. O titular ele vai ser a pessoa
que teve seu dado coletado, que teve seu dado tratado. E esse titular, ele vai ser, como ele é dono, ele vai passar a posse dos dados dele. Veja que os dados eles vão trabalhar como se fosse um objeto, porque inclusive ele vai conseguir pedir para que seja excluída aquelas informações a respeito dele. Ele pode pedir depois uma portabilidade daqueles dados dele para uma outra empresa, para alguma outra finalidade. Então, ele vai ter acesso sempre no que for dele. Aqueles dados, eles não passam mais a ser da empresa. Eu tenho aqui o meu servidor, o meu banco de dados com informações de número X de pessoas. Aquelas informações não são mais das empresas. Aquelas informações são dos próprios titulares. O controlador, e aí vem a parte daí que a gente vai ter que começar a cuidar quando a gente for trabalhar, porque isso aí nós vamos ter que ter bem definido quem vai ser o controlador dos dados pessoais. Vai ser uma pessoa interna da empresa, vai ser um diretor da empresa, vai ser o responsável pela TI, o controlador dos dados pessoais, ou vai ser uma pessoa jurídica. Eu vou contratar, sei lá, a Deserve para ser o controlador dos meus dados. Quem é que vai ser responsável? Então, o controlador ele vai tomar as decisões. Ele vai dizer, ele vai assinar junto ali quais são as tecnologias que vão ser utilizadas, quais são os sistemas que vão ser utilizados, quais são as regras e políticas que a gente vai que ele vai dar ok para ser utilizado dentro da empresa. Então, eu vou ter que ter uma figura, e aqui ele começa a dizer as regras, viu, Daniel? Eu vou ter que ter uma pessoa que vai ser titulada como controlador dos dados. Aí eu vou ter uma outra pessoa, que pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica também, que vai ser o operador, que vai responder em nome do controlador. O que é isso? O controlador, ele diz que ele vai colocar os dados deles no servidor, no OpenStack do Allhost. Mas o operador é a Deserve, que faz o gerenciamento desse servidor. Ou o operador é o responsável pela TI. Ele que faz o gerenciamento e vai responder em nome do controlador. O controlador assinou, estava de acordo com a tecnologia, e o operador ele vai fazer a gerência e vai trabalhar os dados pessoais. Ele que vai armazenar, ele que vai fazer todo o tratamento, ou então até o próprio backup dessa, vou usar o backup, mas o próprio armazenamento deles. Então, quem seria nesse exemplo ali do Allhost? O controlador seria o diretor da TI, o operador seria o Allhost e o Data Protection Office, que é uma nova atividade que a lei trouxe para dentro da TI, que vai ser o DPO, ele é o encarregado. Esse encarregado, ele vai ser um canal de comunicação com os titulares, porque depois a gente vai ver os titulares, eles vão ter que ter 100% de clareza e visibilidade de todo o tratamento que está sendo feito com os dados dele. Então, o DPO vai ser uma pessoa que ele vai responder os titulares. Ele vai ser um ponto de comunicação com a Agência Nacional de Proteção de Dados. A Agência Nacional, ela é um órgão que vai ser criado, não foi ainda, mas vai ser criado para fiscalizar, vai ser um órgão que vai auditar, que ele vai pedir informações, que ele vai dizer assim, DPO, me manda o teu relatório aí de compliance, e o DPO que vai mandar esse relatório de compliance para a Agência Nacional. Então, ele vai ser um ponto de contato também entre operador e controlador. Eu quero sair, hoje eu estou usando os servidores da Azure e eu quero ir para o Allhost. Então, ele vai ser um ponto de contato aí também para fazer essa mudança de operador e controlador. Então, ele sempre vai ser vão ser 3 pessoas, pelo menos dentro da empresa, ou 3 pontos principais que vão estar diretamente ligados e que nem eu tinha dito. Antes, em relação à responsabilidade, aqui. Antes, em relação à responsabilidade, qualquer tipo de indenização em relação à empresa ou algum vazamento de dados, quem tinha que responder era a própria empresa, pessoa jurídica. Só que agora o operador responde diretamente junto, mesmo ele sendo uma pessoa física, se houver algo a título de indenização, ele vai responder pelos dados pessoais das pessoas que sofreram aí algum dano. Isso é bem sério. Deixa eu mudar aqui. Acho que em relação a esses 3, o titular eu acho que é
mais tranquilo de entender, que é o dono dos dados, mas o controlador, o operador e o DPO, isso ficou tranquilo? Alguma dúvida em relação a isso? O Daniel aqui, Bruna, questionou se o operador seria quem exatamente. O operador ele pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. O que ele vai fazer? Ele vai ser responsável por cuidar de relatórios, por cuidar do processamento dos processos internos da empresa, as políticas, ele que vai gerenciar, e ele pode ainda armazenar, ser quem armazena os dados. Que nem, por exemplo, o controlador ele vai dizer, eu aceito, eu aceito, eu aprovo que o nosso banco de dados fique no all host. E o all host vai armazenar essas informações como data center. Ele vai armazenar lá nele essas informações. Então, o all host, a partir do momento que ele faz um gerenciamento ou ele faz esse armazenamento, ele começa a atuar também como operador dos dados. Mas esse operador ele pode ser o meu responsável pela TI. E ele vai decidir se ele quer manter essas informações guardadas dentro da empresa, aonde vai ser esse tratamento. E ele vai também ajudar, depois eu vou abrir um pouco mais o que vai ser, o que vão ser os relatórios, como é que vão ser feitos, mas ele vai ter que estabelecer quais são os procedimentos internos para ficar em compliance com a nova lei, com a nova regra. E o encarregado, que é o DPO, esse cara aí, ele vai responder o titular, ele vai responder uma fiscalização, ele vai apresentar os relatórios que o operador fez. Então, isso vai ser basicamente as tarefas dessas pessoas e que essas pessoas vão ter que ter nome, seja aí como um terceiro ou seja alguém dentro da empresa, mas as pessoas vão ter que ter um nome para estar nos relatórios que vão ser apresentados depois a nível de fiscalização. Será que eu respondi? Seria isso? Eu acredito que ficou ok. Basicamente o controlador seria o caneta, o operador quem executa e o DPO quem faz o meio de campo ali para. Só que dessa vez, antes respondia ali mesmo quem assinava. Agora não, agora o operador ele também vai poder responder ali por eventual problema que ele tenha de vazamento de dados, por eventual problema que ele tenha aí com as informações das pessoas, dos titulares, né? Vamos ver. Legal. Tudo certo então. Tá. Então, eu vou fazer o tratamento dos dados. Eu começo por onde? O que a lei exige? Bastante coisa. Mas eu começo por onde? Eu já tenho aqui as informações. Como é que eu sei se eu estou em compliance ou não? Como é que eu vou saber a partir do momento que eu começo a trabalhar os dados pessoais de alguém? Eu já fiz um mapeamento aqui de dentro da minha empresa, aonde são os meus pontos de coleta, onde eu armazeno. Mas o que eu tenho que respeitar? Então, eu trouxe aqui os 10 princípios que a lei coloca para a gente observar quando começa a trabalhar com os dados pessoais. E esses princípios eles são bem parecidos. A gente tem aqui o princípio da finalidade, o princípio da adequação, o princípio da necessidade, do livre acesso, da qualidade dos dados. E a gente tem transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização em prestação de contas. O que seria isso? Eu vou abrir aqui para poder dar um exemplo para cada um de vocês. De cada um deles. Sobre o princípio da finalidade, tá? Quando eu faço uma coleta de informação, de alguma informação, de algum dado pessoal, eu preciso dizer para que eu estou coletando aquela informação. Então, agora, quando eu for fazer uma pesquisa, quando eu for trabalhar em relação a emitir uma nota fiscal, seja de emitir uma nota fiscal ou fazer alguma pesquisa de marketing, ou mandar um e-mail para a pessoa com algum tipo de promoção, algo relacionado à minha empresa, eu vou ter que dizer para que eu estou coletando aquela informação. E isso tem que ser claro. E como é claro? Bruna, pode ser um termo no meu site?
pode ser um termo, mas a gente vai ter que cuidar. Por quê? Porque a gente vai ter que ser mais didático quando expor. Como tem que ser explícito e informados, a gente vai ter que ser, claro, seja com um vídeo, seja com, se isso se tratar, né, de internet, de alguma compra pela internet, por exemplo, algo que eu vendo, algo que eu compartilho, ou até mesmo com os meus funcionários, o meu RH vai ter que ser bem claro para dizer por que ele está coletando aquelas informações. E mais, vai ter que ser adequado. Por quê? Porque é compatível com as finalidades. Se eu estou dizendo que eu vou coletar uma informação para emitir uma nota fiscal, eu tenho que coletar somente as informações que são legítimas para emitir uma nota fiscal. Ah, eu estou coletando as informações aqui para poder te mandar uma mensagem de feliz aniversário no dia do teu aniversário aqui na empresa. Então, eu vou ter que dizer exatamente qual a finalidade que eu estou coletando aquela informação. E aí, o titular vai precisar dar o consentimento. E o consentimento vai ser a chave, e esse consentimento ele vai ter que ser um consentimento evidenciado, ele vai ser a chave para que a gente possa trabalhar com as informações de dados pessoais. Então, eu vou ter que respeitar um princípio da necessidade, que é uma retenção mínima. Eu tenho que cuidar se eu não estou coletando informações a mais do que eu realmente preciso. Então, vou ter que fazer esse estudo, aonde eu tenho os meus pontos de coleta, aonde eu estou fazendo o tratamento, e se eu estou solicitando informações pelas quais eu não preciso, e para cada contrato, aqui chegou um momento também de rever os contratos internos da empresa, para cada contrato que eu fizer, eu vou ter que ter um termo ali de autorização para pedir o consentimento, mas isso tudo muito visual, não é mais as letras miúdas, não adianta eu dar ali um termo e para a pessoa clicar ali next, next, next e dar ok, eu tenho que deixar isso bem claro. A questão do livre acesso, agora o titular ele vai ser obrigado, ele vai ter o direito de acessar todas as informações que as empresas têm a respeito dele. E ele vai ter acesso, inclusive, para editar essas informações. E se ele pedir uma exclusão, a empresa, dependendo da situação, vai ter que atender. Então, ele vai ter que ter vou ter que ter um sistema aqui, ó, onde eu possa deixar claro para que as pessoas elas possam ter acesso às informações que eu coletei delas. Isso aqui é um sistema, vai ser alguma aplicação, mas eu preciso, de alguma forma, que as pessoas tenham acesso aos dados que eu coletei. Esse aqui é um desafio bastante grande, porque isso vai envolver alguma tecnologia, e aí entra o financeiro também, nós vamos ter que começar agora a separar um budget para entrar em compliance com essa lei, porque todos que eu faço o tratamento, eles vão ter que ter, de alguma forma, acesso aos dados deles, né? Sobre a qualidade dos dados, então ele é muito parecido ali também com a parte de adequação. Eu preciso ter todos os dados de uma forma muito clara, porque como o titular ele vai ter um livre acesso a essas informações, ele vai ter que saber exatamente o que é que tu está utilizando. Ah, agora eu vou ter que ser também mais sincero, mais honesto. Eu vou coletar essa tua informação porque eu quero fazer uma pesquisa de marketing. Eu vou coletar essa informação porque eu quero te mandar e-mails em relação a algum produto que eu estou desenvolvendo. Então, eu tenho essa informação, ela tem que ser muito clara. Então, a qualidade dos dados, a forma como eu vou me comunicar com os titulares dos dados, com os meus clientes finais, com os meus funcionários, vai ter que ser muito bem visível. A questão da transparência, também, um princípio que também ele acaba sendo muito parecido com todos os outros, mas as informações claras e precisas. Por que tanto essa insistência e essas formas didáticas que a lei colocou? Porque o ônus da prova vai ser todo da empresa. A partir do momento que o titular ele vai dizer que ele precisa ter, que ele não deu consentimento, ou quando ele deu consentimento, ele nem viu o que ele estava assinando, ou ele não entendeu direito o que ele estava assinando, quem vai ter que dizer que foi claro, que foi didático, que teve um vídeo, que teve um tour, que teve um passo a passo, solicitando a informação vai ter que ser a empresa. Então, a transparência aqui ela é muito importante, e a transparência vai ser um grande fundamento para as indenizações. Então, ali o Google foi exatamente, ele sofreu uma indenização porque faltou com transparência. E isso vai ter que ser de uma forma bem clara. A gente vai ter que sentar
a gente vai ter que sentar com todas as pessoas que vão ter ali um poder de decisão dentro da empresa em relação a essa nova regularização, e vamos ter que explicar que agora a regra do jogo, quem está ditando é a lei, não é mais o empresário, não é mais o setor de TI, não é mais essas políticas não são mais dadas dentro da empresa, vem de fora para dentro. A questão da segurança, e eu acho que aqui, acho não, tenho certeza, aqui a gente já tem algumas coisas dentro de casa que a gente já pode começar a trabalhar. Nem na questão de uma solução de antivírus ou de uma solução de firewall, medidas e técnicas ali administrativas para proteger os dados pessoais. O que seria isso? Então, se eu não posso vazar informações, se eu não posso ter o compartilhamento, e eu uso hoje o Sophos Endpoint, eu uso o Sophos Central, eu tenho ali o Sophos XG com a parte de e-mail, o que eu posso fazer aqui para me proteger contra um vazamento de dados em relação à segurança? Eu posso ativar os recursos de DLP, né, de Data Loss Prevention, onde eu vou evitar, por exemplo, que seja compartilhado ou que o meu usuário, o meu funcionário, ele vai levar a informação por pendrive ou vai compartilhar por e-mail, ou ele vai tirar de dentro da empresa todas as informações de CPF, por exemplo. Eu posso criar uma política para isso. CPF não sai mais por planilhas de Excel. As minhas planilhas de dentro do meu e-mail, ou por e-mail, ou por pendrive, eu posso começar a trabalhar o que eu já tenho de recursos, que são as camadas de proteções. Então, hoje, para quem já tem uma TI organizada, a gente já tem as camadas de antivírus, de firewall. Eu posso começar aí trabalhando essa questão de políticas, de definir os acessos, de fazer a segmentação e deixar tudo bem gerenciado, porque com certeza vai ajudar aí a evitar grandes problemas no futuro. A Deserve pode ajudar também, não só com essa parte de firewall e antivírus e essa questão de políticas, mas a gente pode também trabalhar uma questão de criptografia dos dados, né? Então a gente tem o Safeguard da Sophos, por exemplo, que faz que é uma solução que já foi que é líder de mercado e que já foi muito recomendada para fazer a criptografia daquelas informações mais importantes dos dados pessoais. Então, também aí é uma maneira da TI, com a tecnologia e com a segurança da informação, evitar o vazamento de dados ou a própria perda das informações. A gente pode ter uma solução de duplo fator de autenticação. Então, a Deserve está trabalhando com uma empresa que é a BlackBerry, que tem já uma tecnologia para duplo fator de autenticação. Isso é reforçar a parte de segurança. Então, tudo isso são questões que a gente tem que sentar, desenhar, ver o que já temos de segurança e como que essas políticas vão ser aplicadas, porque vem bastante trabalho por aí. A questão da prevenção, então eu vou ter que adotar medidas para evitar os danos. Então eu vou ter que ter, sim, uma solução de backup para evitar uma perda de dados. Eu vou ter que ter, sim, uma solução de criptografia para evitar que seja exposto um dado confidencial. Eu vou ter que mostrar quais são, o que eu estou fazendo para evitar os danos, para evitar uma perda de dados, para evitar que eu esteja expondo os dados pessoais das pessoas. E aí vem também um princípio que é da não discriminação. E aí eu acho que o setor de RH, né, claro, a gente trabalha com dados de clientes também, pode acontecer, mas dependendo do segmento da empresa, mas eu acho que a questão do RH vai ser bem forte, porque a não discriminação seria não utilizar as informações para algum tipo de discriminatório. Então, eu vou ter informações de sexo da pessoa, eu vou ter informações ali que eu vou trabalhar dentro que eu coleto, dentro da minha política de RH, se eu tenho uma política definida, se eu não tenho a hora de desenhar também, que eu não posso de maneira nenhuma utilizar ela e gerar algum tipo de discriminação dentro do meu ambiente. Então, isso também acaba sendo um princípio. E olha só, o 10º princípio, e ele é interessante porque ele remete a todos os outros 9 e que vai dizer, eu preciso agora demonstrar que eu adotei as boas práticas,
e que eu estou trabalhando de uma forma eficiente, preventiva, transparente, adequada. Eu vou ter que ter isso desenhado. Um dos princípios é justamente respeitar todos os outros princípios. Então, ela está sendo muito bem incisiva, porque em algum ponto, quando chegar uma auditoria, quando essa fiscalização realmente começar a aparecer de uma maneira mais forte, algum ponto eles vão começar a achar o furo na bala. Justamente porque por mais que também uma das ideias seja incentivar a tecnologia da informação no Brasil, seja incentivar a parte de trabalhar com uma valorização da empresa, na hora que precisar usar isso em relação juridicamente, em algum desses pontos aí, a gente não vai poder peneirar, né? Não vai poder cair. Então, tem que prestar atenção em todos, e principalmente aí, porque tem um 10º princípio, que é o da responsabilização e prestação de contas, que diz, olha, atenda a todos os outros e demonstre. Então, não adianta mais. Já aconteceu comigo eu ligar para alguém, conversar com algum gestor de TI e perguntar, você está seguro? Sim. Beleza, você usa soluções de tecnologia da informação, de segurança de dados? Uso e estou tranquilo, e eu acredito que eu esteja fazendo tudo certo. Agora não adianta mais o gestor de TI achar que está fazendo tudo certo. Agora ele tem que demonstrar e tem que mostrar quais as formas que ele está fazendo. Ele vai ter que abrir isso para mostrar que ele tem aí uma prevenção, um controle a respeito da segurança. Então, o que é que o controlador, o operador e o DPO eles vão ter que fazer, né? Então, a lei ela traz já a questão do assessment. Isso aqui vai ser uma tarefa do operador, tá? Ele vai fazer um relatório de impacto de proteção de dados. O que é um relatório de impacto? Ele vai começar agora a dizer o que é que eu tenho de dado pessoal, quais são os meus pontos de coleta, como é que eu estou cuidando do ciclo de vida desses meus dados. Depois que eu utilizo, onde eu estou dando algum destino para esses dados, e quais são os riscos de vazamento, aonde que eu posso ter um problema de perda de informações, quem é que tem acesso a essas informações dentro da empresa, com quem eu estou compartilhando essas informações. Bastante trabalho, o assessment é uma exigência da lei, é um relatório, e aí o operador vai trabalhar junto com o controlador, e o DPO vai ter que ajudar a dar uma organizada, porque ele depois vai ter que saber exatamente onde se encontram esses processamentos. Onde está o grande problema? Às vezes, quem faz os processos do início ao fim sozinho, muda essa pessoa dentro da empresa, perde tudo. Então, eu vou ter que ter, a partir do momento que eu começar a fazer essa análise de riscos dos dados, eu já vou ter que ter periodicamente isso agendado para fazer uma revisão, porque nota que hoje eu vou ter uma quantidade de dados ou uma quantidade de setores dentro da empresa que faz essa coleta de alguma forma. Mas daqui a um mês, daqui a 2 meses, as coisas podem mudar. Então, eu vou ter que ter isso sempre muito bem documentado e sempre atualizado, tá? Então, essa análise de riscos eu vou ter que fazer a partir do pressuposto que eu já estou sabendo aonde são os meus pontos de coleta e quais são, eu vou ter que prever aonde que podem ser, onde pode ocorrer um vazamento de dados, aonde que vai poder ocorrer um compartilhamento de informações. Eu vou ter que dividir. A lei diz lá que dado sensível são os dados de opinião política, são os dados de saúde, são os dados de etnia. Onde que eu coleto essas informações da minha empresa? Quem é que está trabalhando com isso? Então, eu vou ter que começar a ter aí, isso é um trabalho do operador, eu vou ter que começar a ter isso desenhado, documentado. A gente sempre segue boas práticas. A gente tinha algumas normas dentro da TI, de segurança da informação, que eram recomendações. A própria BNT tem, né, as regras lá, algumas ISOs também, 27001, de recomendações. Não, agora tem uma lei que diz que tem que ser dessa forma. Então, agora é hora de começar a pensar já quem é que vai ser o operador, quem é que vai ser o controlador, quem é que vai começar a fazer esse mapeamento. Tá? Documentação do controlador. O que seria isso? Essa documentação vai ser onde vai ter desenhado os processos, todos os procedimentos internos, explicado quem vai ter acesso e quem não vai ter acesso. Então, ele vai ter que ser de uma forma muito clara, objetiva, e também vai ter que ser atualizado. Aqui eu vou ter que mostrar, eu uso o Sophos XG
com o recurso de e-mail protection, e ativado o DLP para evitar um vazamento de informações por e-mail. Eu fiz regras claras que dentro da minha empresa não podem vazar informações de CPF. Eu fiz regras claras que não podem vazar de maneira nenhuma informações de cartões de crédito. Então eu vou ter que ter aqui, eu vou ter que explicar, vou ter que matar a cobra e mostrar o pau. Aqui não basta matar a cobra, vou ter que matar a cobra e mostrar o pau dentro desses relatórios. Por quê? Porque o órgão fiscalizatório, uma porque a lei exige, e outra porque você vai ser fiscalizado e vai ter que mostrar esses relatórios. Ah, o fulano saiu de férias, o Beltrano não tá, ele que tomava conta disso. Azar, isso aí não pode acontecer. Então, isso vai ter que ser aí um documento que vai ter que andar lado a lado com os livros fiscais. Até um exemplo, Felipe, os livros fiscais, a gente não guarda os livros fiscais, independente de quem faça a contabilidade, a gente guarda os livros das empresas. Então, eu preciso agora também guardar as informações, assim como um livro fiscal do mapeamento de dados da minha empresa. E aí, o que a lei exigiu? Mas o titular vai ter acesso a esses documentos? O titular dos dados, em função do princípio de transparência? Não, ele não vai ter acesso a esses dados. Esses dados são documentações, são mapeamentos realizados pela empresa. O que o titular vai ter acesso? Isso aqui, ó. O ciclo de vida dos dados. O titular, gente, ele vai ter acesso assim, ó, desde o momento em que eu coletei a informação até o momento de como eu estou utilizando aquela informação, onde eu disse, porque aqui eu disse, ó, estou coletando todas as informações para emitir uma nota fiscal. Tem que estar aberto esse processo de emissão de nota fiscal, claro, né? Em relação aos dados dele, então estou coletando as informações, estão vendo, ele vai ter que ter ali uma visibilidade do caminho que está percorrendo, do status. Da questão do armazenamento, onde estão os seus dados armazenados, do compartilhamento, com quem que eu estou, para onde eu estou enviando as informações do titular, e até o momento da exclusão, porque eu vou ter que excluir. Eu vou usar as informações e quando eu alcançar aquela finalidade eu vou ter que apagar. Eu não vou poder ficar com as informações da minha empresa. A menos que eu tenha o consentimento, que eu disse que é a nossa chave aí, nossa chave micha, que é o consentimento explícito. Por que eu não excluí aquelas informações e por que eu estou usando e se eu vou usar de forma adequada? E sempre mostrando, então, onde que eu estou armazenando. E esse ciclo de vida dos dados, isso aqui vai ter que estar evidenciado, não só na documentação, mas é isso aqui que o teu titular tem que ver. Bruno, ele vai ter que ter acesso aos dados dele? Vai. Como? Desse ciclo. Exatamente, a lei trouxe isso pronto para nós. Esse aqui é o ciclo de dados que vai percorrer. Desde o momento que você pega lá para pesquisa ou que ele entra lá para se cadastrar numa vaga de emprego no teu site, até a hora que você coletou essa informação, até o momento que você não precisa mais, já atingiu a finalidade e aí já está apto para excluir as informações. Por quê? Porque a gente não pode mais utilizar os dados das pessoas. Como é que eu posso dizer isso? Na verdade, assim, eles são donos desses dados. O titular é dono dos dados. A gente vai ter a posse dessas informações durante esse caminho, mas é dele. Então, a gente vai pegar emprestado aquela informação e devolver. Basicamente isso. Ou, se ele pedir ainda a portabilidade para um outro banco de dados, a gente vai ter que mandar para outro lado. Quem é que vai cuidar disso? Bruna, vi que tu falou de Agência Nacional de Proteção de Dados. Quem é que vai cuidar disso? Pois é. Não foi criada ainda a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É uma agência que vai ficar responsável por, inclusive, editar as leis, mandar informações da empresa. Eles vão ser os fiscais que vão orientar como que a gente vai fazer a questão de apresentar periodicamente os documentos, porque agora eu não vou precisar apresentar a documentação só quando eu for fiscalizado. Não, é um dever eu apresentar aqueles assessments, eu vou ter que apresentar os relatórios, mesmo que eu não esteja sendo fiscalizado. E aí que eu digo, né, que a gente vai ter que, o tempo todo, matar a cobra e mostrar o pau, porque não é só quando vem a fiscalização. Quando vier a fiscalização,
eu já tenho que estar com aquele processo em andamento há muito tempo. Eu já tenho que estar reportando à autoridade o que eu estou fazendo e como eu estou tratando os dados. E de forma ainda recorrente. Então, a autoridade nacional, ela ainda não foi criada, já foi aprovada. Tá, mas se ela não foi criada, quem é que vai fiscalizar como é que vai funcionar isso? De uma maneira bem parecida, o IDEC, ele já está atuando, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, ele já está atuando, fazendo essa fiscalização. Então, ele vai fazer aqui, às vezes, da agência nacional, da autoridade nacional, enquanto ela não for criada. E eu vou dizer uma coisa, já autuou uma empresa brasileira. Olha aqui, notícia do dia 25 de fevereiro. Ering, aquela dos peixinhos, acho que todo mundo já teve uma roupa Ering, ou pelo menos conhece a Ering, ou já presenteou alguém com essa marca. Mas assim, gente, é uma empresa brasileira. O IDEC, ele notificou a Ering porque eles criaram um sistema onde eles estavam coletando informações faciais para marketing, para publicidade, sem o consentimento dos clientes. E aí o IDEC, ele autuou com base no Código de Defesa do Consumidor e no Código de Civil, mas ele usou ainda dentro da fundamentação, depois eu posso disponibilizar para vocês essa notícia, porque ela está aberta, pública, né? Ele disponibilizou, ele citou a nova lei geral, que nem entrou em vigor ainda. Então, assim como a Receita, até vou até colocar assim também para o Felipe, assim como a Receita fiscaliza a gente, assim como o Fisco fiscaliza muito, aqui vai ser algo bem parecido. Então, no Chile, inclusive, não tem uma autoridade nacional. Lá no Chile, quem fiscaliza os dados é o próprio IDEC, de Defesa de Consumidor. Então, aqui a gente vai ter que começar, a Ering já foi autuada, tá? Então, eles já começaram, inclusive, citar a nova lei. Teve que parar de coletar as informações sem consentimento. Tá, Bruna, se eu nada fizer, ou se eu fizer e fizer errado, ou se eu começar a verificar isso tarde demais e receber uma fiscalização do IDEC ou da própria autoridade nacional, o que vai acontecer? Aqui são as sanções, tá? A advertência, a mais branda. A advertência, você vai mais ou menos ali, que nem o IDEC fez com a Ering, né? Disse para parar de usar, precisava do consentimento. Tem a questão da multa simples, que de simples não tem nada, 2% do faturamento a 50 milhões de reais. Isso se diz multa simples porque é no cheque, é no dinheiro. Então, assim, isso não vai ser que nem no açougue, que a gente tem um boi e a gente sabe quanto que é a costela, bem, para falar de churrasco já, né? Mas a gente vai no açougue e a gente sabe exatamente quanto vale cada parte do boi. Aqui a gente não sabe. Aqui a gente não tem essa tabela. Então, eu não sei quanto que vale se eu não cumprir com o princípio da transparência. Eu não sei quanto que vale eu não ficar reportando as informações para o IDEC ou para a autoridade nacional do meu mapeamento. Eu não consigo saber, 2%, pode ser 2% do meu faturamento, mas pode ser 50 milhões de reais por infração. E ainda podem ter multas diárias, até parar, até que haja a correção daquele problema. E também eu vou ter que publicizar a infração. Isso aqui eu acho que é um ponto que dói mais. Por quê? Sabe o recal do carro? Que às vezes tem um problema aí na série de algum carro, vai a montadora lá e diz, junto com a concessionária, olha, sociedade, eu coloquei em risco a vida de vocês com o meu carro, com o carro que eu coloquei. Tragam os carros para a gente corrigir. E eu errei. Aqui na publicização da infração, eu vou ter que dizer, eu vazei os dados. Eu tive um problema de ataque de ransomware e perdi os dados. Eu tive os dados criptografados. Enfim, eu vou ter que mostrar para as pessoas, tanto para os titulares quanto para a sociedade como um todo, que eu cometi aquela infração. E isso aí, para quem está fazendo negócios com investidores, quem precisa de investimento na empresa, ou o valor venal da empresa pode diminuir. Alguns negócios, como o exterior, ele está trabalhando bem forte com essa questão da GDPR, ele pode deixar de fazer negócio por achar que não é uma empresa séria, que não cuida dos dados, né, e que não está em compliance, então eu posso perder aí bem mais do que o dinheiro. Eu acho que essa publicização da infração é bem mais do que o dinheiro. E além do operador se responsabilizar junto com a empresa,
Isso aí é um dano imediato. A gente, quando tem que dizer, olha, cliente, eu errei contigo, a gente está perdendo o cliente. Então, isso é um problema muito sério. Eu queria até fazer uma chamada aqui, acho que eu tô passei um pouco do tempo, mas para a gente prestar atenção que pode acontecer do bloqueio dos dados, esses dados estão num determinado servidor que precisa ser acessado o tempo todo pela minha equipe. E aí eu acabo perdendo isso. O IDEC ele pode bloquear esse servidor e eu acabo deixando a gente parada, sem trabalhar, e também ter que eliminar ali todas as informações, e eu acho que isso acaba sendo um fluxo normal para quem cometeu esse tipo de infração. Eu gostaria ainda de dizer que vai entrar em vigor em agosto do ano que vem, 2020, pra gente, eu não vou falar 2020 porque parece que vai passar muito, que vai demorar para chegar, mas é o ano que vem, estava previsto para fevereiro, foi prorrogado para agosto começar, mas o IDEC já está usando como base uma lei ainda que nem entrou em vigor, mas ele já está citando, e contem com a gente sempre que precisar, tanto a intenção aqui não era uma consultoria jurídica, mas sempre que tiver alguma dúvida em relação à lei, é um assunto que eu me sinto, que eu fico muito à vontade de trabalhar, já venho trabalhando há bastante tempo, e principalmente em relação à segurança da informação, para fazer esses mapeamentos, para fazer esse projeto, a gente já está trabalhando isso, vem estudando isso há muito tempo, e agora a gente começou a chamar atenção, porque a gente está vendo que está ficando bem sério. Então, com o gerenciamento das políticas, com treinamentos, com dicas, isso vocês podem sempre contar conosco. Muito obrigada! Acho que é isso. Tem alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar? Da minha parte seria isso. Eu vou só acompanhar se o pessoal tem alguma dúvida, comentando ali no... Beleza, Andrei. Daniel, Felipe, o que vocês acharam? Vamos começar a prestar atenção agora para essa nova lei. Vocês estão vendo que hoje... O pessoal está agradecendo aqui, o Felipe agradeceu, disse que da parte dele tá tudo certo, agradeceu, né? Parabéns pela apresentação. E o Daniel, ele agradeceu também, ele perguntou se a gente consegue compartilhar a apresentação, uma gravação, né? Que ele gostaria de compartilhar com o time dele e os outros departamentos essa informação. Com certeza. A gente compartilha sim. Vamos manter sempre alinhados. Qualquer coisa que precisar, qualquer dúvida que tiver, Daniel, entre em contato comigo. Até a gente pode trocar informações, né? De como, se tiver novas notícias ali, eu estou sempre tentando ali agora me atualizar em relação ao IDEC, quem é que ele está atuando. Então, que nem ali a Erin foi a mais conhecida, mas houveram outras empresas também. Então, em relação a notícias, e sim, vamos compartilhar, sim, esse material aí a gente fez justamente para ser um material de consulta. E tem a própria lei, né? A minha primeira versão de apresentação, eu tinha posto muita informação da lei, mas mais do que isso, a gente agora tem que traduzir do jurídico para a tecnologia da informação, da tecnologia da informação para o financeiro, do financeiro para o RH, a gente vai ter que fazer uma linguagem universal para todo mundo trabalhar junto e que isso dê sempre certo, seja suave, essa mudança. Beleza? Beleza, eu acho que é isso mesmo, então. Pessoal, acho que Beleza, não então. tem mais nenhuma dúvida. Maravilha. Andrei, daqui a pouquinho a gente já pode ir encerrando a sala e no que precisarem, contem sempre com a The Server. Um abração.